Existem três coisas que você precisa saber para prosperar, para dar certo, para começar inclusive a faturar mais no seu negócio, para melhorar a sua vida. E dentro desse vídeo eu quero trazer algo que aconteceu hoje de manhã comigo. E eu tenho certeza que não vai ser uma reflexão simples, vai ser inclusive uma reflexão muito profunda que vai ajudar você em várias áreas da sua vida. O que aconteceu hoje de manhã comigo na academia foi muito curioso e tem uma relação direta com essas três coisas que, na verdade, eu acredito que todo ser humano, toda pessoa, todo homem, toda mulher tem que entender para conseguir dar certo na vida. E hoje de manhã eu acordei como costumeiramente eu faço, muito cedo, e parti para a academia. Se eu não me engano, era cerca de 6 horas da manhã quando eu cheguei na academia, então naturalmente acordei 5h30 hoje. E quando eu cheguei na academia, eu me deparei com várias pessoas. E nessa academia do hotel onde eu estou hoje, tinha 3 esteiras. E nas 3 esteiras tinha 3 pessoas diferentes. Obviamente não tinha espaço para mim, só que aconteceu um fato bem curioso. Como tinha um rapaz, inclusive é um carequinha que estava na primeira esteira, na segunda esteira estava uma senhora e na terceira esteira estava um jovem, um gurizinho um pouco mais novo. E o detalhe é que tinha muitas pessoas na academia, as esteiras estavam lá sendo disputadas e eu vi a possibilidade de eu ir no aparelho que estava do lado ali, que era o elíptico. E eu quero trazer o que é que tem isso a ver com a relação e as 3 coisas que você precisa saber. Porque o fato bem curioso era que existia um barulhão naquela academia. Bau, 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 bau. E eu pensei, meu Deus, mas o que está acontecendo nessa academia aqui? E o fato era que uma das esteiras, a primeira esteira, dava para ver que cada passo que ele dava, aquele carequinha lá, dava um barulhão. E ele não estava nem aí para o que os outros estavam pensando. Ele estava fazendo o que precisava ser feito. E esse talvez seria o fator número 1 dos 3, mas ainda nem cheguei onde é que eu quero chegar. Eu quero te explicar ainda melhor. E ele estava correndo e era um barulhão e muitas pessoas se sentiam talvez incomodados com aquele barulho e não é sob o julgamento do que ele estava fazendo ou não, pois eu entendia que ele estava fazendo o que ele se propôs a fazer, ir na academia, cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é o nosso templo. Só que aí veio um fato bem curioso. Aumentava o barulho e bau, bau, bau. Era como se a esteira estivesse solta e cada passo que ele dava um barulho que a esteira batia no chão. E as pessoas, naturalmente, como eu disse aqui, estavam incomodadas e eu também. Só que eu entendi isso. Ele estava fazendo o que precisava ser feito. Só que o fator número 1 não é esse. O fator número 1 da nossa vida é o esforço certo. Mas como assim? Fazer o esforço certo também significa não se importar com o que as outras pessoas estão pensando. Ele poderia se sentir incomodado e poderia desistir daquilo. E não é sobre a academia, é sobre as outras coisas que você não faz, seja gravar vídeos, seja ler um livro, seja fazer uma nova atividade que você não faz. Por quê? Porque você tem medo, você tem vergonha do que as outras pessoas vão pensar. E ao mesmo tempo que eu estava literalmente incomodado com aquilo, eu entendia ele, mas ele não parou e ele fez o que precisava ser feito. E aquele barulho continuava, e algo ainda mais curioso aconteceu com aquela pessoa, e eu já vou contar para você, mas eu quero chegar no segundo fator, porque o primeiro você já entendeu, é o esforço certo, é esforçar-se o suficiente e ter consistência naquilo que você faz para você ter um novo resultado. É impossível você ter um corpo mais bonito, eu não estou falando sobre corpo aqui, mas você adquirir um novo resultado sem o esforço certo, sem fazer alguma coisa diferente, pois Einstein já dizia, a verdadeira insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E a pergunta para você, nesse vídeo agora, no início desse vídeo é, você tem feito coisas diferentes ou você tem esperado resultados cair do céu fazendo a mesma coisa? E é um vídeo provocativo e talvez você conheça outras pessoas que precisam entender isso, então compartilha com outra pessoa que precisa entender que ela não vai cair dos céu os resultados, que ela precisa se puxar, que tem que fazer acontecer. O sucesso não vem de graça e ter sucesso e ser bem-sucedido são coisas diferentes. E não é nesse vídeo que eu vou explicar isso, porque eu quero chegar no segundo fator aqui. O esforço certo é o número 1. O segundo item é a intensidade certa. Então é o esforço certo na intensidade certa. Então não é se matar fazendo as coisas. Apesar de que para algumas pessoas acordar um pouco mais cedo, fazer além do combinado que está dentro do segundo item também, para você conseguir um novo resultado,
primeiro você faz o esforço, mas na intensidade certa. E para muitas pessoas a intensidade certa é algo sobrenatural. Simplesmente o fato de acordar mais cedo, simplesmente o fato de ler um livro a mais, simplesmente o fato de fazer um curso, sair um pouquinho da rotina que está matando ela, e a rotina mata as pessoas. As pessoas confundem o comum do normal, e o comum é muito diferente do normal. As pessoas se acostumam com aquela vida e não dá para ter resultados diferentes quando a pessoa tem o conformismo, porque o novo resultado ele vem da inconformidade. É o esforço certo na intensidade certa, ou seja, você vai colocar mais intensidade porque o início de um novo resultado, ele vem de um esforço certo, na intensidade certa, mas, como eu disse aqui, a mentalidade das pessoas é, não, eu não vou acordar mais cedo, eu vou esperar, eu acho que agora não é a minha hora, e a maioria das pessoas fica esperando, não coloca mais esforço e muito menos a intensidade certa, pois a intensidade certa para ela é algo estratosférico. Então é óbvio que você vai ter que sentir dor quando você vai puxando, fazendo bíceps, ombro e vai modelando o seu corpo, ou a mesma coisa acontece com a sua mentalidade. Vai doer um pouco mais para ler um livro, para fazer um novo curso, para fazer uma nova atividade, só que a conexão certa com as pessoas certas, no ambiente certo, também vai ser o esforço certo, na intensidade certa. E aqui eu quero trazer o terceiro item e quero contar para vocês. Lembra que eu falei que tinha mais um fato curioso naquela esteira? E eu quero contar antes de trazer o terceiro item também, mas se até aqui você está gostando desse vídeo também, aperta o botão do like, se inscreve aqui no canal que eu quero trazer mais conhecimentos, mais sabedoria para elevar o nível de mentalidade e aumentar os seus resultados para você levar para sua família, para sua vida e para sua jornada também. E o que aconteceu de curioso é que eu estava incomodado com aquele cara que parecia estar batendo a esteira, e quando ele desceu da esteira, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Quando aquele carequinha desligou a esteira dele e ele foi lá tomar uma água, eu fiquei olhando para ele abismado. Mas o que será que aconteceu, João? Não sei se gerou curiosidade em você, mas isso naturalmente foi intencional. E sabe por quê? Porque quando ele desceu da esteira, eu olhei para ele, ele olhou para mim, o barulho continuava. Não era ele que estava causando aquele barulho, era na esteira do lado. Mas como assim, João? Exatamente. Às vezes você coloca culpados na sua vida, na sua jornada, seja um carequinha, seja um gordinho, seja outra pessoa, você culpa as outras pessoas por algo que você está incomodado, mas é porque simplesmente você não está fazendo. Caraca! Se você pegou esse código aqui, manda para alguém. Talvez você está culpando outras pessoas, achando que o outro é culpado, que está fazendo uma coisa ou que ele não está fazendo alguma coisa, e você coloca a responsabilidade na outra pessoa. Então esse vídeo ele também é sobre a autorresponsabilidade, porque quando você entender isso, quando você bater no peito e dizer assim, eu vou fazer o que precisa ser feito, as coisas vão mudar. É impossível você não ter um novo resultado quando você coloca na disposição de fazer coisas novas e ser autorresponsável. Então, compartilha com outra pessoa que vai ser autorresponsável e escreve aqui no comentário assim, ó, eu serei autorresponsável, ou eu sou autorresponsável, ou ainda melhor, eu vou fazer. Só escreve assim no comentário, eu vou fazer, e parece um comentário besta. Mas quando você coloca para fora aquilo que está dentro, coloca assim, ó, eu vou fazer, porque isso muda completamente a jornada. Não é um comentário besta, é autorresponsabilidade sendo colocada em prática. Eu vou fazer, porque os meus resultados começaram quando as minhas desculpas terminaram. E os seus resultados, eles vão começar quando as suas desculpas acabarem. Quando você tiver autorresponsabilidade ou quando você parar de colocar a culpa naquele carequinha que está na esteira, fazendo barulho que você acha que é ele quando vê a outra pessoa. Então, pegou esse código e agora eu vou para o terceiro item aqui. É o esforço certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Não é eu vou amanhã e eu já vou ter um novo resultado. É esforço certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Não é amanhã que as coisas começam a acontecer, mas quando você tem consistência, vai fazendo, você começa a perceber, e é importante que você comemore os micro resultados. Quando você percebe que você fez algo, comemora, poxa, eu fui, eu fiz, hoje acordei mais cedo, tomei banho gelado, e isso não me faz melhor ou pior do que ninguém, mas me faz diferente de muitos. E quando você começar a fazer coisas novas e diferentes, isso não vai te fazer mais, não vai te fazer ser ou se tornar maior do que ninguém,
mas vai te fazer ser diferente de muitos. E quando você é diferente de muitos, você não é medíocre. E ser medíocre não é uma ofensa. Ser medíocre é somente ter resultados na média das outras pessoas. Então, tamo junto e assim que eu puder eu trago mais conteúdo aqui para ajudar você.